Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhosa do sexto ano aqui pelo Educa Recife. Então hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de História do Recife. Semana passada a gente infelizmente não pôde estar aqui, mas hoje nós estamos, de volta aqui para poder trabalhar com vocês essa disciplina que é tão interessante, né? E faz parte, inclusive, do nosso dia a dia, né? Nós que somos todos e todas recifenses, né? Para a nossa aula de hoje, a gente conta com a ajuda da nossa parceira aqui, a Elaine. Elaine, chega batendo aqui, Elaine. Aí, acertou direitinho. Então, nesse sentido, Elaine, junto com todos os intérpretes de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos com a ajuda dela, ela que semana passada estava aqui, nos substituindo, porque a gente estava afastado aí com probleminha de saúde, mas como a gente melhorou, hoje ela voltou aqui para nos ajudar, participando com vocês aí no chat. Professora maravilhinda aqui, professora Yolanda. E aí, professora, de boa? E aí, professor? Que bom, pessoal. Voltei, tá vendo? Semana passada a gente viu uma aula sobre fortes, que foi super bacana. O Exatamente. meu amigo queria que vocês tivessem esse olhar para os fortes da cidade, para serem, bem arquitetos, né, professor? Bem Exatamente. arquitetos, bem matemáticos, bem historiadores, uma aula completa. Aí hoje estou aqui de volta com vocês e a gente vai falar de um assunto super bacana. Vocês vão gostar, hein? Exatamente. Então, lembrando, como a gente sempre diz, você quer acessar nossas aulas, acessa primeiramente, né, pela TV Nova aqui ao vivo, a gente está aqui ao vivo com vocês, mas depois essa aula que agora está ocorrendo ao vivo, ela vai ser reprisada no turno da tarde, também pela TV Nova, mesmo canal. Essa aula depois vai para o canal do YouTube do Educa Recife e vamos fazer aquela mágica. Billy Boy joga aqui, aqui no cantinho, e isso, os QR Codes, a gente fica, a câmera para um lado para o outro. Daqui a pouco a gente tá feito professor Gilson aqui, olha, só no, Eita, minha certo? O gente, rostinho lindo, né? em Então, ritmo de em férias. ritmo de férias, já entrando no ritmo do recesso, né? Mais um dia e a gente entra no recesso, mas antes vamos aprender aqui a história do Recife. Então tá aqui, QR Code, aponta o celular, baixa o aplicativo da Educa Recife, você pode assistir também por ele nossas aulas. E o melhor é, professora Yolanda, com a internet financiada, sem consumir do seu pacote de dados, né? Muito Então, bom. dito isso, né? Muito bom, não tem nem Vamos. desculpa. Exatamente. E Só nossos não alunos assiste merecem. quem não quer. Quem não quer ou quem fica aí se abestalhando, né? Moscando. Então, moscando isso. Então, nesse sentido, vamos começar a nossa aula e hoje a gente vai discutir sobre patrimônio, né? Especificamente sobre patrimônio imaterial. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre essa temática e vamos tentar reconhecer alguns patrimônios imateriais, né, da cidade do Recife, né? Aí vocês devem ter visto aí no slide de apresentação, já tem aí uma imagem de uma tapioca, né? Tapioca que o nosso colega aqui da produção, o Billy Boy, ele adora, né, a tapioquinha com café. Quem é que não gosta, né? A Mai. tapioquinha com café, é muito bom, né? Assim, ó, ele já tá lá mostrando, ó, o café já tá lá, então vamos começar assistindo inicialmente um pequeno vídeo, né? Um vídeo introdutório. Então, dale aí, Billy Boy, dale, Dalila. Vamos lá. Tá bem baixo. Como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco.
A celebração que movimenta a economia local é uma das identidades culturais do povo brasileiro. O Bumba Meu Boi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e também de lendas da região. Possui variedade de estilo, diversidade de grupos e, principalmente, estabelece relação com a fé, a festa e a arte. O Bumba Meu Boi recebeu reconhecimento nacional em 2011. A inscrição na lista da Unesco vai proporcionar ao Bumba Meu Boi uma maior visibilidade, o que vai contribuir para reforçar a imagem culturalmente diversificada do Brasil lá fora. Exatamente. Então vamos passar aqui. Dale aí, Dalelinha. Beleza. Então o que é que a gente observa com o vídeo? A gente tem um vídeo aí onde a gente vê um pouquinho aí, né, sobre a questão do Bumba Meu Boi, aí especificamente o Bumba Meu Boi maranhense, né? Porque o Bumba Meu Boi, ele é uma tradição da cultura brasileira que também está presente ali no território do Amazonas. Então, inclusive nesses dois locais, a gente tem aí os bumbódromos, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós temos o sambódromo, né? É um espaço específico aí destinado aos desfiles das escolas de samba de cada um desses dois estados. No estado do Maranhão e no estado do Amazonas, a gente tem aí o bumbódromo, né, que é o espaço para desfile das agremiações aí de Bumba Meu Boi. Dentre essas agremiações, as duas mais conhecidas que a gente tem é a do Boi Caprichoso e a do Boi Garantido, né, que disputam todo ano o título aí, né, de campeão, né, nesse desfile, né, pelo bumbódromo. Então, uma pergunta que a gente faz a partir do vídeo a gente pode dizer, por exemplo, que o Bumba Meu Boi, ele representa o local onde ele é realizado? Vou fazer uma pergunta diferente. Aqui no estado de Pernambuco, né, especificamente na capital nossa aqui, Recife, todo ano no carnaval a gente tem um desfile de uma grande agremiação, né? É até então, né, o maior bloco de rua do carnaval, que é, qual, professora? O Galo da Madrugada. É o melhor do mundo. Exatamente. Então, o Galo da Madrugada, né, ele sai todo ano no sábado de Zé Pereira, né, no carnaval, e praticamente é como se o Galo da Madrugada inaugurasse ali as festividades do carnaval recifense. Mas aí o que é que a gente tem? Quando a gente fala no Galo da Madrugada, a gente associa logo a quê? A Recife. Quando a gente fala no frevo, a gente associa logo a quê? Recife, Olinda. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que o Bumba Meu Boi, ele representa o local onde ele é realizado? Sim, certo? Ele faz parte da história ali do Maranhão, faz parte da história do Amazonas, assim como o frevo faz parte da história do Recife, de Olinda, assim como o Papangu, ele faz parte da história do município de Bezerros, né? Então a gente tem algumas manifestações culturais que elas servem, né, para identificar a identidade de um determinado povo, né, de um determinado local. Então, quando a gente fala no Carnaval de Recife, a gente associa logo a muito frevo. Quando a gente fala, por exemplo, nas festividades juninas, né, que a gente teve agora, Caruaru, a gente lembra logo do Alto do Moura, né, com o forró, o chachado, o baião, certo? Quando a gente fala, por exemplo, né, e citando esses ritmos, né, a gente tem alguns artistas, por exemplo, que se destacam, né? Quando a gente fala em forró, não tem como a gente não associar a figura do Luiz Gonzaga, né, o nosso rei do baião. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, no brega, não tem como a gente não associar ao nosso rei. Eterno rei, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, exatamente. Então a gente está falando, gente, de patrimônio, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de patrimônio. No caso aí, patrimônio cultural. Aí esses patrimônios, eles podem ser divididos aí em patrimônios materiais e imateriais. E nesse sentido, a gente vai olhar agora algumas imagens. Vamos ver aqui algumas imagens. Primeira imagem, que é que a gente vê aí. Eita,
E aí, professora, já foi assistir um desfile desse aí? Rapaz, é Caboclinho, bonito demais, é bonito, né? É. E dentro das comunidades da gente tem bem forte, né? É Em Água forte, Fria, exatamente. Casa Amarela, né? Muitos Isso. das nossas escolas mesmo, né? Exatamente, então a gente tem, né, os grupos de caboclinhos, né, que a gente vê, né, esses grupos se manifestarem também aí, desfilando no carnaval, mas a gente tem também outros momentos, né, do ano onde a gente conta aí com a apresentação também de grupos de caboclinhos, né. Vamos ver aqui uma outra imagem. Eita, essa daí é maravilhosa também, né? Ah, demais. Aí, ó, o desfile dos bonecos gigantes, onde é que a gente vê isso e aí? Você sabe onde é que a gente vê esses desfiles? Pode interagir com a professora Yolanda no chat, né? Mas e aí, professora, onde é que a gente vê muito esses bonecos aí? Olinda. Olinda, Tem cidade né? mais bonita, cidade Pois patrimônio. é, patrimônio histórico, né, da humanidade, a cidade de Olinda. Então a gente vê, ó, vários bonecos. Amplia um pouquinho, Billy Boy. Então a gente tem, ó, aqui, ó, os bonecos, né, de Olinda. Então a gente tem algumas figuras aqui no meio, a figura do, se não me engano, ele mesmo, Dom Helder. A gente tem vários bonecos aqui circulando, certo? Então, essa daqui acho que é Lia de Itamaracá, né? Ah, sem dúvida. Lia de Itamaracá, Maravilhosa. certo? A figura. E tem um boneco aqui que parece com meu pai, ó. Esse Parece com bonequinho aqui você também, professor. parece com meu pai aqui. Com você Então, também. meu pai é o senhor Luciano, né? Afinal de contas, a gente é o Júnior, né? Então, nesse sentido, a gente tem o desfile aí dos bonecos de Olinda, né? Vários bonecos são feitos aí. A gente tem boneco do Ronaldinho, do Pelé, certo? A gente tem boneco do Dom Helder Câmara, Lia de Itamaracá. Então, Do Papa. do Papa, né? Sim. O Papa, a gente teve boneco do Papa João Paulo II e tem também o boneco do Papa Francisco, né? O atual Papa, né, da Igreja Católica. Então, nesse sentido, a gente tem o desfile, ó, dos bonecos de Olinda. Tem outra imagem aqui? Tem, eita, aqui, ó, maracatu de baque solto, né? E para fazer o contraste, ó, outra imagem aqui, ó, maracatu nação, né? Então, maracatu também, ó, a gente tem aí o maracatu como uma das expressões artístico-culturais, né, aqui do nosso país, né, especificamente a gente está tratando aí do Pernambuco, né, então a gente tem vários grupos de maracatu distribuídos aí no nosso estado, né? Também nas nossas comunidades aqui próximas, né, a gente tem associações aí, né, onde o pessoal trabalha com o maracatu. Então mais uma vez, como a gente está falando, né, faz parte do nosso acervo, né, cultural. Então a gente tem essas imagens, né? E o que é que essas imagens representam? Como a gente já adiantou aqui, representam parte do nosso patrimônio artístico-cultural. Então, nesse sentido, a gente vai, a partir de então, tentar entender o conceito, né, de patrimônio imaterial e identificar alguns patrimônios imateriais da cidade do Recife. Então vamos começar. Primeira coisa, né, o patrimônio imaterial, certo? A gente pode colocar aí, né, um conceito, né, uma definição, né, ligada aí à questão dos bens culturais, né? Os bens culturais de natureza imaterial estão associados às práticas e domínio da vida social que se manifestam de que formas? Como saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, né, teatral, né, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, como por exemplo, mercados públicos, feiras públicas, né, santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Exemplo, né, a gente cita aqui para você entender de forma mais simples, uma receita, né, de uma determinada comida. Ah, você vai se alimentar com a comida é material. Mas aquele saber, a forma de produzir aquela comida, a gente citou aqui no começo, né? A imagem já tinha foto ali da tapioca, né? Então a forma de você fazer a tapioca, né? Um saber. Então esse saber, ele é considerado um bem imaterial, mesmo que ele possa, né, em algum momento se manifestar ali na sua forma física, né? A gente come a tapioca, não é, professora? Oxe, Mas demais. a forma de
produzir a tapioca, a receita, né? A tapioca, o bolo de rolo. Eita, um bolo de rolo com um cafezinho, é uma coisa boa também, né, Billy Boy? Então, nesse sentido, esses saberes, né, essas formas de manifestação cultural que são transmitidas, né, de geração em geração, fazem parte daquilo que a gente colocaria como os bens imateriais, ok? Então, veja, a nossa Constituição Federal de 1988, ela vai ampliar esse conceito, né, de patrimônio cultural, especificamente a partir dos seus artigos 215 e 216, porque ela passa a reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Então, o que é que a gente vai observar? Vejam, no artigo 215, cabe ao Estado garantir para todos e todas o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. E cabe também ao Estado apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Uma coisa bem interessante, recentemente, né, houve um embate na Câmara dos Deputados com relação à aprovação de duas leis de incentivo à cultura. A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Então, essas leis elas estavam ali visando garantir financiamento, né, para os artistas, né, de forma a ampliar aí o acesso da população aos bens culturais, né, aos bens artísticos. Essas leis elas foram vetadas, ou seja, barradas, né, pelo presidente da República, mas o Congresso recentemente derrubou esses vetos. Então a gente vai ter mais duas leis aí de incentivo à cultura entrando em vigor para ajudar os nossos artistas, né, as nossas artistas. Então isso é muito importante, né, quando esses incentivos culturais, né, eles acontecem, né, quando a população ela tem leis de incentivo à cultura, porque isso vai contribuir para que muitos dos nossos artistas, né, das nossas artistas, eles possam realizar os seus trabalhos. Principalmente porque a gente vê, né, que recentemente a gente teve aí com o período da pandemia, muitos artistas terminaram sendo prejudicados por não poderem, né, realizar as suas atividades, haja vista que a gente teve a necessidade de isolamento para evitar aí o contágio, né, pelo coronavírus. Então, esses artistas eles necessitavam de algum incentivo, né, para que eles pudessem, né, fazer ali também o isolamento e não ser prejudicados, né, com relação à questão da sua própria sobrevivência. Então, quando a gente tem leis de incentivo à cultura, né, essas leis elas são muito importantes, gente. A cultura é uma coisa muito importante em qualquer sociedade, né? Então, incentivar a cultura é importante, ok? Então vejam só, no parágrafo 1º, né, do artigo 215, mais uma vez, o Estado ele deve proteger as manifestações das culturas populares, aí, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Detalhe, esse parágrafo aqui ele foi acrescentado, né, trazendo aí a importância da proteção desses saberes afrodescendentes, né, afro-brasileiros, né, e indígenas. Então, o reconhecimento da cultura africana e da cultura indígena no Brasil também é uma coisa muito importante, que vem sendo cada vez mais aí reconhecido, né, pelos nossos legisladores, né, embora existam pessoas que ainda protestam, ainda resistem no reconhecimento dessas duas culturas, mas elas vêm a cada dia, né, ganhando mais espaço, né? Inclusive na nossa própria disciplina, né, de história do Recife, a gente tem se dedicado também em outros momentos a tratar aí da cultura indígena e da cultura africana, porque são importantes como elementos de formação da identidade, né? Não somente identidade nacional, mas identidade cultural, né, do nosso povo brasileiro. É isso, professor, é importante, né, esse reconhecimento, não é verdade? Sim, além de ser importante, é uma forma de
teve essas políticas, né, professor? De proteção, de mostrar da nossa história, mostrar da nossa cultura. Porque um dado alimento, como você bem está trazendo, ele só pode ser produzido em alguns locais, por causa do solo, por causa do clima daquele local, Exatamente. por causa da forma de alimentação. E antes que eu esqueça, Sabino está lhe mandando um abraço. Outro abraço aí pro Sabino. Sabino, Ok. nosso assíduo, né, participante aí, né, Ainda bem, né? do chat, né? Bem-vindo, Sabino, e beijo para todos e todas que estão acompanhando e às vezes não escrevem nada, mas Exatamente. continuem com a gente, viu, gente? Abraço aí, ó. Abraço aí, Sabino. Tamo junto aí, ó. Coraçãozinho, beleza? E nesse sentido, dando continuidade aí, ó, Sabino, o patrimônio imaterial, ele é transmitido aí de geração em geração. Aí vamos imaginar, né, aquele saber que é transmitido de pai para filho, de filho para neto, bisneto e por aí ele segue. Então a gente tem esses saberes que são transmitidos de geração em geração, que fazem parte do nosso patrimônio imaterial, ok? Então vejam, existem alguns órgãos que atuam no sentido de proteção desses patrimônios. Por exemplo, a Unesco, certo? Ela define como patrimônio material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os grupos, né? Em alguns casos, indivíduos, eles reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural, né? Da sua cultura. A Unesco, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Está vinculada à ONU, né? A Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas que surge ali após o fim da Segunda Guerra Mundial como uma instituição que vai estar ligada à manutenção da paz mundial, procura, né, zelar pela paz mundial. E ela vai ter as suas secretarias, os seus órgãos. Dentro da ONU, o órgão que está preocupado, né, com a difusão da cultura, né, com a valorização da educação, né, da ciência, né? Então é a Unesco, ok? Outra questão, a Unesco ela tem como objetivo aí, ó, contribuir para a paz e segurança no mundo mediante educação, ciências naturais, ciências sociais humanas e comunicação e informação. Então ela trabalha dentro dessa perspectiva, né, da educação, da ciência, da cultura, né, visando, por meio da difusão da educação, da ciência e da cultura, contribuir para a manutenção da paz, ok? Aí vejam, em termos nacional, né, se a gente tem a Unesco como um órgão internacional, no Brasil a gente tem o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então o IPHAN, ele foi criado em 1937, vinculado ao Ministério do Turismo e está responsável aqui, pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial no país. Então, esses órgãos, dentre suas várias funções no sentido de promoção aí, né, da cultura, da ciência, da educação, eles atuam, né, fazendo esses levantamentos desses patrimônios e trabalhando com um catálogo, né, um catálogo desses patrimônios que seria o que a gente vai chamar de tombamento. Então, quando você você faz o catálogo, né, de vários patrimônios, você vai ali atuar no tombamento, ou seja, um registro, certo? Aí, você sabe que é o tombamento. Então, é um processo que faz com que o bem móvel ou imóvel ele seja registrado, tendo em conta aí alguns critérios, dentre eles a sua relevância histórica, cultural, paisagística. Então, o tombamento ele ocorre no sentido de dar uma proteção para aquele patrimônio, né? Então, quando você tem, por exemplo, na aula passada, a professora Yolanda trabalhou com vocês a questão dos fortes, né? E os fortes, eles são tombados, ou seja, eles entram no catálogo ali do IPHAN e eles passam, né, a serem protegidos ali por lei no que diz respeito à questão da sua preservação e manutenção como patrimônio do nosso território nacional, ok? Então vejam, vamos agora aqui ver alguns patrimônios que são tombados aqui no Recife, né?
Por exemplo, aí eu citei, ó, a gente citou os fortes, mas a gente tem aqui, ó, a Casa da Cultura, antiga casa de detenção, que mais na frente a gente vai ter uma aula específica, né, sobre alguns desses patrimônios e vamos falar para vocês sobre a Casa da Cultura de forma mais específica. Mas a Casa da Cultura é um exemplo, né, de um patrimônio tombado, né, aqui na cidade do Recife. Outro exemplo aqui, ó, a Capela Dourada. Isso aqui é o interior da Capela Dourada. Já visitou essa capela, professora? Ah, quem me dera. É Não, bonita, né? é lindíssima. E ela não recebe esse nome à toa, viu, gente? Ela recebe esse nome porque toda é uma capela no estilo barroco e toda a ornamentação da capela, ela é coberta ali, ó, com ouro, né? Então, tem uma técnica interessante. Eles pegavam, por exemplo, um móvel desse aqui, aí como cobrir aquele móvel com ouro? Eles faziam uma folhinha, né, bem fininha de ouro, aí bota ali, depois vem um camarada na época, né, com a vela ou com uma tochazinha, vai colocando o ouro, derrete e gruda ali naquela peça, né? Então ele fica ali, ó, faz aquele revestimento em ouro, né? Então é uma capela que é aberta para visitação. Passava agora há pouco por algumas reformas, mas acredito que já está reaberta aí para visitação e vocês podem visitar. Faz parte do nosso patrimônio nacional, né? Aqui, ó, o Forte do Brum, certo? Vocês tiveram uma aula, né, na semana passada sobre o Forte do Brum, também patrimônio tombado, certo? E qual a importância da arte nesse sentido, né? Aí a gente vai trabalhar a arte no que diz respeito à questão da música. Veja, o brega. O brega, né, faz parte da nossa história aqui do Recife, né? Então, ó, o Dia Municipal da Música Brega, ele passa a ser comemorado no dia 14 de fevereiro. E foi instituído pelo prefeito Geraldo Júlio aqui, ó, em 2018, foi instituído no nosso calendário oficial da cidade do Recife e foi escolhido em homenagem a ele, ao nosso rei, Reginaldo Rossi, né? Grande Não é rei. nem Reginaldo Rossi, mas eu chamo de Reginaldo Rossi, o nosso rei do brega, né? Que estaria completando, né? Na época em que a gente produziu a aula aqui. Hoje ele não 69, mas 70 anos, se estivesse vivo hoje. Então, nesse sentido, é uma versão romântica e masculina, né? É uma versão de música romântica cantada geralmente por homens, mas que as mulheres têm entrado cada vez mais aí no mercado do brega, né? E foi passando por algumas alterações. Então, nomes como Reginaldo Rossi, o Conde do Brega, Kelvis Duran, Michele Melo, certo? O Troinha, o Shevchenko, né? O Louco. Exemplo de difusão aí, diferentes ritmos aí, né? Cada um na sua tendência aí do brega, né? E das variações do brega. Mas veja, o brega, ele passa a ser reconhecido como um patrimônio aqui da nossa cidade. Então, nesse sentido, né, ele vira patrimônio imaterial do Recife, mas a gente vai continuar trabalhando sobre essa temática a partir das nossas próximas aulas, porque o nosso tempo aqui, infelizmente, já esgotou. Passou tão rápido, não foi, professora? Voou. Falar de Voou. coisa boa é bom demais, Exatamente. Então, gente, aproveita aí, no ritmo do brega, vamos se despedindo. Valeu, Elaine. Valeu, professora. E tamo junto. Tchau, tchau.